Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E bom, vocês ouviram o nosso último episódio, né? O nosso especial ali sobre complexidade. Foram 2 episódios, um pouquinho mais comemorando a nossa história também, né? E o quanto a complexidade fez parte dela. E o que é a complexidade, né? A gente deu vários exemplos lá. Eu, por exemplo, usei como exemplo nossos próprios episódios da ansiedade e depressão, mostrando o quão complexo e por quê, né? É complexo. O César e o Pedro também dividiram bastante informação aí com a gente. E é de uma forma meio natural a gente veio para esse próximo tópico aqui, que hoje esse episódio vai ser muito não, completamente baseado no livro que o César indicou pra gente aí, que é o Pensando Rápido e Devagar, é isso, né, César? Isso, do Daniel Kahneman. Bom, e esse livro, Bom, eu não vou dar spoiler do episódio aqui, né? A gente vai discutir muito sobre ele aqui agora. Mas como a gente definiu o que era complexidade, eu acho que uma pergunta justa de se vir agora é como a gente processa isso, né? Como a gente processa essa complexidade, como que funciona isso, o que se passa no nosso cérebro. E esse livro, eu acho que é a resposta perfeita para isso. E é por isso que esse vai ser o nosso episódio de hoje. Bom, e dado isso, César, Pedro, querem comentar alguma coisa aí antes da gente já ir pro grosso do episódio? Bom, eu gostaria de começar lembrando os ouvintes, como o William bem citou aí, que definimos a complexidade do ponto de vista como uma ciência sistemática. Então, acho que é importante recordar que não estamos falando apenas de coisas complicadas, estamos falando de coisas além de complicadas, coisas que têm uma propriedade principalmente de emergência, que é fazer coisas que ninguém espera, diferente de um motor de carro que, como a gente falou lá também, pode quebrar, pode fazer diferentes coisas, mas nada além daquilo que foi desenhado para fazer, enquanto que coisas, entre aspas, aí, verdadeiramente complexas, a junção dos elementos faz com que alguns comportamentos ou propriedades surjam, tem uma emergência que ninguém sabe, ninguém podia prever, ninguém realmente pode entender em primeira instância ou com simples observações redutíveis, que essa é outra grande diferença, acho que é legal lembrar, que coisas complicadas você consegue reduzir a certos elementos, enquanto que coisas complexas sempre tem múltiplas e múltiplas variáveis, e quanto mais portas você abre, mais portas vão se abrindo. Então é meio que, pensa num dominó infinito, e o comportamento desses dominós aí nem sempre é derrubar um ou outro, senão que às vezes é até formar um exército de dominós e entrar em uma sociedade de dominós. Esse é o resumo das características principais da complexidade. E o que esse livro que o William citou aí, o Pensando Rápido e Devagar, faz em vez de olhar para as propriedades da complexidade, como a gente fez no último episódio, é perguntar, essas complexidades existem, mas o nosso cérebro não é necessariamente apto a processar tudo isso, porque temos que lembrar aqui do ponto de vista evolutivo que crescemos para comer, se reproduzir e morrer, basicamente. Sem romantizar nada, passar os genes. E não precisamos de toda essa complicação, essa complexidade propriamente dita para fazer essas coisas. Então, se pensar lá no Homem das Cavernas, era simplesmente se defender de ameaças e assegurar recursos para se alimentar e se reproduzir. Esse era o objetivo e sempre foi por milhares e milhares de anos. E de repente se formaram as sociedades, aí, como de novo a emergência da complexidade. E as coisas foram se complicando, foram se complexificando, porém o cérebro não necessariamente evoluiu para tudo isso. Então, como que nós, aqui do ponto de vista receptores ou observadores de toda essa complexidade, processamos isso a nosso nível individual, a nível, como o William falou aí, cerebral, como que
realmente digerimos toda essa complexidade, se primeiro somos capazes de digerir toda, e se sim ou se não, como que isso acontece em diferentes formas. Então esse livro fala um pouco sobre isso, de modelos, lembrando da palavra-chave aí, para entender como processamos a complexidade. Esse é o que vamos discutir hoje. Muito bom. Pedro, você também quer compartilhar alguma coisa? Sim, quero sim. Inicialmente, entrando no mérito de... parando para... De certa forma, foi um pouco curiosa a leitura, porque eu acredito até para o ouvinte ficar interessado e começar a ler, você vai ter um feeling, ou melhor, muito aquele feeling que você sente, ou etc., ou a sua própria intuição, que a gente gosta de chamar, ter um pouco de uma melhor forma explicado isso. Acho que esse livro, no meu entender, deu essa perspectiva para entender um pouco, de vez em quando, como funciona a minha própria chave interpretativa para as coisas, né? Principalmente nos exemplos que a gente vai ver posteriormente, quanto à associação das coisas que você faz, etc. Mas eu digo, assim, uma experiência pessoal minha, que de certa forma é estranho porque, dados os exemplos que são citados, grande parte deles são exemplos rotineiros, né? Então é uma experiência compartilhada com você que você já teve. Então não é algo, para quem está ouvindo aqui, tiver um pouco meio, como eu posso dizer, um pouco ansioso, não entender alguma das coisas, fica tranquilo, porque por conta de ter uma carga de exemplos muito próximos, é um tipo de leitura que você tem uma facilidade enorme de compreender os exemplos. Eu, na verdade, fiquei até impressionado, né? Quando eu peguei o título do livro, César indicou, por conta falando de 2 sistemas, vai casar com tudo que a gente já falou de complexidade e complicado. A primeira impressão que fica é que seria uma pancada muito forte, mas na verdade o livro em si ele é bem mastigado, então até para quem não tem um amplo conhecimento teórico, é recomendável que você dê uma lida nessa obra, porque eu acredito que, inclusive, para você entender essas próprias chaves interpretativas que você vai estar usando para analisar as coisas e tendo conhecimento do sistema 1 e 2 aí, principalmente, eu acho que vai dar um horizonte novo de você, como é que eu posso dizer, pensar melhor nas suas experiências, inclusive refletir com tudo que você vem fazendo. Eu acho que é uma ferramenta que disponibilizou aí para mim a oportunidade de fazer uma reavaliação, né, de muita decisão que eu já tomei. E é isso aí, gente. Vão seguir em frente aí, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Muito bom. Perfeito conteúdo VB+, hein? Exatamente. Só um pouquinho do contexto do livro, já que o Pedro focou na experiência de ler o livro, né? É bom deixar claro aqui, como sempre, que vamos fazer um resumo bem resumido do livro, que em sua inteiridade tem 39 capítulos, então mesmo que a gente dedicasse 5 minutos a cada capítulo, o episódio não ia terminar nunca. Então aqui é bom enfatizar que é só uns highlights, e por sorte temos alguns capítulos desses livros já cobertos no VB. Temos o VB 45, Economia Comportamental, que trata, no geral, dos mesmos temas, mas lá focado em 10 conceitos chaves aplicados mais ao mundo financeiro, ao mundo político em termos de medidas políticas e como esses conceitos se aplicam. Então, para quem não escutou esse, eu acho que nossa recomendação seria até pausar esse agora e escutar esse VB primeiro. Tem 50 minutos, vamos reeditar para tirar umas propagandas que já não fazem mais sentido estar lá, então é um episódio mais enxuto. E falamos um pouco da história da economia comportamental e falamos sobre esses conceitos chaves. Então quem não escutou Veja Bem, 2 recados. Primeiro, vale a pena escutar o Veja Bem se você está escutando o Veja Bem Mais. São irmãos, um é complemento do outro. Escutar o VB mais sem escutar o VB é ter uma experiência parcial da nossa proposta aqui com o programa em sua inteiridade. E, em segundo lugar, para esse tema específico, não vamos repetir nem falar extensivamente de coisas que já falamos nesse episódio. Então, se a gente falar, por exemplo, em ancoragem ou heurística da representatividade, hoje vamos resumir assim em uma frase, quando no outro episódio demos exemplo e falamos mais extensivamente sobre esses conceitos. Então, para quem não escutou ou para quem não lembra, recomendamos dar uma conferida lá.
diria melhor antes, mas também depois de escutar esse episódio, só não deixem de conferir aí essa outra parte que são complementares. E sobre o livro em si mesmo, só um adendo. O livro é um best-seller, talvez muitos dos ouvintes já ouviram falar ou já até conhecem. Então a linguagem realmente é bem simples, não é à toa que ele virou um best-seller, né? Livros difíceis normalmente não chegam nesse nível de popularidade. E o autor dele, o Daniel Kahneman, que é um ganhador do Prêmio Nobel da Economia, mesmo sendo um psicólogo, ele continua vivo, dando palestra, fazendo entrevistas, inclusive em muitos outros podcasts aí, em inglês. Ele é um professor da Universidade de Israel e continua aí ativo e escrevendo coisas e dando opinião. É uma pessoa bem interessante de ser seguida, uma pesquisada mais sobre. Então, para quem ficar interessado aí, de despertar curiosidade, recomendamos não só seguir os links nas referências, mas também fazer uma pesquisa aí complementar sobre o autor Daniel Kahneman. De 2 grandes pontos de referência na economia comportamental é ele, o seu colaborador Amos Tversky, que participou de todas as pesquisas que ele relata no livro, e outra referência é o Richard Taylor, que a gente fala lá no VB, que também escreveu um outro livro chamado Nudge, que elabora em base bem mais teórica os conceitos chaves aí desse campo. Fecha parênteses. Ok, muito bom. Agora que a gente, vocês dividiram a opinião de vocês e, para variar, mudou. Como é que o Pedro falou? Que mudou mais alguma coisa que mudou a sua vida, né, Pedro? Mais um episódio do Não, nesse caso não. Na verdade eu tive um feeling que alguma das coisas, só antes de entrar no episódio e já para colocar aqui, encerrar essa primeira parte da apresentação, muita coisa do que eu li eu já tive. Você sabe quando você tem aquela. Como se fosse uma impressão que você, de certa forma, já tinha ideia daquilo. É um negócio um pouco estranho. Principalmente em algum dos efeitos, eu vou fazer até menção em um especial, que realmente eu já tinha parado de pensar, claro que não numa profundidade como essa, mas é um tipo de experiência que talvez eu já tinha um feeling, entre aspas, sabe? Bom, acho que durante o episódio a gente vai saber o porquê. Né? Sim, pode ter certeza. Mas, bom, então vamos lá, vamos pro episódio, agora que vocês já resumiram bem aí, já deram um pouquinho sobre o livro. E que o César falou, lembrando, se puder não, né? Vá escutar o nosso VB45. Mas começando então, né? Como eu falei lá no começo, que a gente veio aí da complexidade para esse episódio. E o César também comentou aí que agora, acho que a pergunta que fica, né? Para começar esse episódio é como funciona isso? Como a gente processa as informações, como a gente processa essa complexidade? Já entrando no mérito do livro aí. Bom, eu vou começar aqui repetindo um pouco do que eu falei no começo, mas expandindo nos conceitos chaves, que, em primeiro lugar, não existe uma resposta assim, A e B ou 1 mais 1 do como processamos complexidade. O que existem são modelos de como fazemos isso. E esse livro explora um modelo em particular de associação. Então, sempre que observamos o mundo de alguma forma, seja visualmente, seja verbalmente, fazemos uma associação do que estamos vendo com a palavra que representa aquilo que estamos vendo, lembrando lá do VB Linguagem, ou da imagem que estamos vendo com do mecanismo que gera aquela imagem. Então, a gente vê um motor de carro, a gente sabe, entende o que funciona pela nossa experiência de já ver um carro funcionar, de saber o que é isso. Diferente, por exemplo, você mostrar um carro para um recém-nascido ou para alguém de uma tribo isolada aí que nunca viu. O entendimento do que aquela coisa vem da associação de já ter tido uma experiência, já ter visto em outros momentos e ligar esses dois conceitos, motor de carro, movimento, assim como para palavras, como bem sabemos. Você vê a palavra, vamos pegar uma ambígua aqui, gado, por exemplo, você sabe que a palavra G-A-D-O significa um animal que pasta, porque você aprendeu isso quando criança e fez o barulhinho dele lá, o som que o gado faz. Mas também sabemos que existem outras associações, principalmente hoje, que envolvem outras coisas. E aí também é uma questão de cultura, momento histórico, que vai adquirindo outros significados, mas não deixa de ser uma associação.
Então, o ponto de como processamos complexidade é um pouco do como processamos qualquer outra informação, que é por meio de associação. Vemos uma coisa e pensamos em outra, em termos, como eu disse aí, visuais, linguísticos. Só que essas associações não são feitas da mesma maneira. Esse modelo de entender o mundo é como fazer um mapa aí de isso significa aquilo, isso significa aquele outro. Mas como em qualquer mapa, a gente sabe que nem sempre é perfeito e pode ser que existam atalhos, etc. Então o que o autor desse livro aí, o Daniel Kahneman, propõe é que esse sistema de associação aí, na verdade, não é um, ou é um dividido em dois, que ele chama de sistema 1 e sistema 2. Então, esse mapeador aí, digamos, que decide onde vai cada ponto e que rua se liga a que rua, são dois personagens aqui trabalhando em conjunto. Lembrando que esse é um modelo, hein? Então não representa dois homúnculos na cabeça de ninguém, não é o filme da Pixar lá, como que é, Divertidamente. Não tem um painel de agentes assim decidindo que é uma coisa ou outra, mas é um exercício fictício muito útil para entender esse modelo de como processamos e mapeamos informação. Então, imagina na mesinha do Divertidamente lá, dois personagens. Um é o sistema 1 e o outro é o sistema 2. Se você quiser, pode dar nomes também. Mas, basicamente, o lado direito e esquerdo do cérebro também pode associar, embora não tenha nada a ver, mas é essa divisão aí, essa imagem que ele tenta passar, de dois sistemas operacionais, iOS e Android, que fazem coisas similares, mas diferentes. Então, ele define o sistema 1, aí, na verdade, acho que eu estou falando muito. Define aí pra gente, Pedro. Bom, pessoal, para vocês não ficarem tão perdidos no tudo que o César falou, se for muita coisa que vocês estão acumulando, em resumo, o sistema 1 seria o quê? O sistema 1 seria aquele responsável, entre aspas, né, pelas aquelas atividades mais automáticas nossas, digamos, precipitadas no caso. Ações, por exemplo, como dirigir, especificamente, tomar banho, colocar roupa para lavar, ou seja, não existe uma carga ali que você precisa, como é que eu posso dizer, fazer uma análise. São atividades meio automáticas mesmo, né? Então seria aquela coisa mais rotineira, por assim dizer. Já o sistema 2, a gente tem aquele momento onde, vamos dizer, um cálculo matemático ou envolve uma análise de situação, que existe ali um gasto de energia seu para você focar e chegar, por exemplo, numa conclusão ou numa tomada de decisão. E conforme o César menciona, precisa ficar um ponto bem claro aqui, eu acho que vocês vão até pegar melhor no decorrer do episódio. Uma não exclui a outra, tá? Não é tipo assim, uma atividade vai para o sistema 2 ou outra atividade vai para o sistema 1. Conforme a gente vai ver nos exemplos posteriormente, existem situações onde, por exemplo, existe um trabalho até conjunto, ou em algum momento que chega a ser um problema, você tomar a maior parte das suas decisões por conta do sistema 1 e etc. Ou seja, em resumo aí, no decorrer do episódio, a gente vai ter um entendimento que seria mais um trabalho conjunto. Mas, para ficar bem claro aí, quando a gente for citando no decorrer, seria essa associação. O sistema 1 trabalha com aquilo que mais externo, digamos, essas coisas mais cotidianas, e o sistema 2 seria aí direcionado para essa parte mais analítica, sistemática da coisa. Isso. É tipo assim, o sistema 1 seria o cara da linha de frente e o sistema 2 é o estrategista. Então vocês diriam que... Porque uma das frases que eu vi para meio que definir cada um desses sistemas é que o sistema 1 ele seria algo mais reativo, mais emotivo, você reage às coisas, e o sistema 2 é algo mais, digamos, pragmático, mais lógico, não é bem na verdade. Eu diria assim, que na verdade o sistema 1, sim, mas como o César cita, devido por conta da gente estar mencionando essa ideia de associação de ideias, vamos dizer que o sistema 1 teria, como é que eu posso colocar de uma forma simples? Seria mais reativo nesse ponto, mas vamos dizer que, tipo assim, ele trabalha mais com primeiras impressões, entre aspas, né? Diferente do segundo, onde, digamos que existiria todo um trabalho
de colocar, não sei, uma explanação, uma análise, etc., para chegar num resultado. Acho que um outro... O sistema 1 é mais o que o César falou no começo, então, que é mais negócio de associações, linguagem, coisas do gênero. Não, na verdade, ambos fazem um pouco disso, mas o sistema 1, vamos pensar em termos evolutivos de novo. Quando a gente estava lá nas savanas da África, lá caçando, comendo e garantindo a sobrevivência em meio a predadores, não existia um sistema 2, por assim dizer. O sistema primário, assim, é esse de sobreviver e se reproduzir. Esse digamos, a origem do sistema 1, essa coisa mais pré-histórica, assim, por dizer, que ele não processa complexidade no sentido de as variáveis, de pensar no futuro, digamos, em termos de objetivo e esse tipo de coisa. É mais instintivo, né? Isso, exato. Acho que intuição é o que mais está associado ao sistema 1. Ele cria intuição. Ele, como a gente falou no exercício de mapa aí, vê ponto A e ponto B, ele traça uma linha reta entre os dois. Enquanto que o sistema 2 surgiu devido à complexidade, as complicações que foram aparecendo ao longo da história, que falou, tá, mas não é simplesmente, vamos pensar no exemplo de mapa aí, não é simplesmente ir por essa avenida. Pode ser que tenha trânsito, então é melhor você dar a volta por aquela rua, virando aquela quadra, e você vai chegar mais rápido, mesmo não sendo o caminho, digamos, necessariamente mais curto. O sistema 2 é aquele que fala, uma linha reta nem sempre é o caminho mais ótimo para chegar do ponto A ao ponto B, dado acidentes, dado essas complicações e complexidades que aparecem ao longo da vida. Então, digamos, é o primeiro, quem faz o mapa aí em primeira instância, e o 2 é o revisor do mapa, que fala, tá, mas esse é realmente o melhor caminho? Vamos refletir, vamos fazer umas contas, vamos realmente dedicar aí um esforço mental para averiguar e validar isso. Ele surgiu depois. Na verdade... Pode complementar. Não, na verdade eu ia colocar um exemplo engraçado que eu vi até. Pessoal, você comentou essa situação aí mais, como eu posso dizer, mais homem da caverna e tudo mais. Eu tava vendo na internet uns exemplos engraçados. Um deles é o seguinte, ele colocou a situação, pensa no homem da caverna, que sai tem uma criancinha junto com ele, né, lá o filhinho dele sai da caverna e vê um leão, né, aí ele se aproxima desse leão pra, sei lá, fazer um carinho, alguma coisa, o leão come o menino. O que acontece? O homem da caverna volta, tem um outro filho. Na segunda vez que ele vê esse leão, vamos dizer que ele já vai ter associação. Leão, perigo, né? Vai representar um risco para a criança e vai evitar. Aí tem um outro cenário que é o seguinte, que ele coloca. O homem da caverna sai com essa mesma criança, mas digamos que por uma mera coincidência, uma ave passa no céu e o menino cai morto. Tá? Bom, o que acontece? Ele volta e vem com a criança de novo. Digamos que acontece esse mesmo cenário, a ave passa e a criança não morre, entendeu? Aí você já tem uma diferença de situação, de associação das coisas, né? No segundo momento, principalmente nesse segundo cenário, pode ser, a partir disso você tem um conhecimento que não necessariamente a ave passando vai refletir naquele resultado, entendeu? Então aí você já começa a ter um trabalho de, como posso dizer, ter que começar a criar uma chave interpretativa para aquilo, por exemplo, começar a analisar, diferente no primeiro cenário que é uma mera associação. Por exemplo, animal perigo, você evitar, entendeu? É um exemplo bem bestinho, assim, mas que eu achei engraçado e bem didático nesse caso. Tá bem em linha com o que eu comentei, que assim, é o primeiro mapeador, né? Ponto A e ponto B, você liga numa linha reta, independente de se é uma correlação, se é uma causação. Isso. Se A, então B, é basicamente o que o sistema é encarregado, e obviamente ele faz uns updates assim à medida que ele tem novas experiências, mas quem valida essas experiências é o sistema 2, nesse modelo, que é aquele que fala, tá, estatisticamente, de cada 10 vezes que eu vejo essa ave, só uma teve uma fatalidade. Então, qual é o nível de preocupação que eu devo ter em relação a essa ave? O sistema 1 quer correr, quase sempre. Agora o sistema 2 fala, não, pera, vamos lembrar dessas outras experiências e projetar o risco real da situação. Então, é uma coisa que, de novo, foi se consolidando, foi evoluindo junto com a própria sociedade, que gerou todos esses novos tipos de experiências mais diversas, que fizeram necessário uma análise assim, de quase tudo, basicamente. Não só fez barulho, corre, ouviu comida, come. Mas, de novo, tem que lembrar que
milhares e milhares de anos, o Sistema 1 sempre foi não só a linha de frente, mas o dono da empresa também. É o totalitarismo ali do Sistema 1. Enquanto que o 2 surgiu aí quando a civilização, aí as pessoas gostam de falar 10 mil anos, né, com a agricultura. Pode traçar aí mais ou menos essa linha de representatividade do Sistema 2 e do Sistema 1. É um novato que virou gerente, o Sistema 2. Não surpreendentemente, isso gera vários e vários conflitos que vamos abordar e elucidar aqui. E outro ponto, hein, gente, só pra... Na verdade, outro que me impressionou em relação ao estudo é o seguinte. Hoje a gente tem definido Sistema 1 e 2, mas apesar do segundo estar fazendo esse papel, entre aspas, de gerente, fica muito claro que em alguns casos ele está bem escondido em algumas pessoas, principalmente na minha leitura que eu tive no livro, exposição das coisas. Realmente, você para pensar, eu acho que o gerente de alguns está parado ainda, viu? Antes de entrar nesse mérito, acho que é bom lembrar, seguindo as próprias analogias aí, que sim, lembrando, analogia também é uma maneira de modelar as coisas, né? Você entende com base em exemplos, com base em situações, como a gente está falando, e tudo que a gente está falando até agora, de fazer mapa, de fugir do leão, etc., nada mais é do que esse exemplo de associações. Estamos associando essa ideia do sistema de processar informação com de fugir de um leão, de fazer um mapa. Então, nossas próprias explicações aqui estão dentro do que a gente está falando em termos do que os sistemas fazem. Estamos pensando aí nessas imagens com o Sistema 1, mas ponderando elas com o Sistema 2 em termos de o quão verdade pode ser isso, o quanto disso realmente se aplica. Mas tudo isso envolve uma questão elementar aí de energia. Tem que lembrar que somos, como a gente falou no episódio VB Mais Atenção, temos uma cognição limitada em termos de com o que a gente se preocupa, com o que a gente foca. E o Sistema 2, por considerar mais variáveis, por fazer mais contas, é um sistema que demanda muito mais energia. Então, é um sistema que é difícil aparecer de maneira tão natural como como a gente falou, é uma linha reta. A linha reta é sempre, matematicamente, a forma mais efetiva de um ponto a outro, embora nem sempre seja mais eficiente. Mas em termos energéticos, é o que você gasta menos energia numa linha reta. Enquanto o Sistema 2, que quer dar voltas ali na quadra e fazer a rotatória não sei onde, é cansativo, é uma coisa desconfortável até um nível pessoal. Um exemplo muito bom que eles dão no livro, por exemplo, é quando você pensa em 1 mais 1 ou 2 mais 2, não é que você está fazendo conta aí, você está associando essa 1 mais 1 a 2 e 2 mais 2 a 4, você já tem isso pronto na sua mente. É uma associação como o jogo da memória, você abriu aqui e apareceu o outro ali. Agora o Sistema 2 é 17 vezes 23, por exemplo. Ou 24 vezes 45, quando você tem que realmente fazer conta. Aí você já não tem uma outra figurinha que aparece imediatamente, você não tem associação. Aí já bate a preguiça. Você teria que realmente... Então, exato, porque você está consumindo aí mais energia, você está aplicando mais neurônios, você está estreitando o seu foco de atenção. Você não pode, por exemplo... você não pode jogar futebol, tocar gaita e fazer essa conta 17 vezes 23 ao mesmo tempo. Você conseguir filme, me manda. Tudo que exige uma certa habilidade, um certo empenho cognitivo é o Sistema 2, mas necessariamente por essa demanda energética é bem difícil e bem desconfortável ter que usar ele. Ninguém vai falar normalmente, fazer essas contas aí de 2 dígitos versus 2 dígitos é uma coisa que me faz feliz, que me deixa... é a minha razão de viver. Pode ser que tenha matemáticos aí, enfim, também não é 100%, né? Mas no geral, quanto mais você tem que estreitar o seu foco e realmente criar aquele suor na testa de realmente pensar em alguma coisa, não costuma ser... A associação aí não costuma ser com divertimento e alegria. Embora possa dar resultados positivos, o exercício de fazer isso sempre é bem demandante. Consome energia. E, de maneira geral, tende a ser evitado. E aí acho que é um ponto-chave. Como o Pedro falou, aí, às vezes o gerente está escondido, mas não é simplesmente por, digamos, incompetência da pessoa. É por eficiência biológico, natural. Biológico, cara. Se você tem o seu... Exato.
Mas é engraçado porque, que fique claro, eu, pessoalmente, eu acho que o meu gerente anda bem escondido. Vocês acharam que eu tô... Vamos ver ao longo do episódio aí maneiras de ver mais o gerente, deixar a porta mais aberta. Mas, no geral, ele não foi concebido, não se desenvolveu para ficar à mostra na linha da frente como o Sistema 1. Sim. Bom, já que vocês estão usando bastante esse exemplo aí do gerente tá meio dormindo, né? A gente, né, definiu aí que o Sistema 1 é um negócio mais rápido, mais automaticamente, que exige menos esforço. Já o Sistema 2 é um negócio mais lógico, mais devagar, que o César, né, exemplificou, mais trabalhoso. Olha o nome do livro aí, né? Pensando rápido e devagar. Exatamente. Então, dado isso, e usando principalmente esse negócio que vocês estão falando agora do gerente aí, essa coisa de você não utilizar tanto o Sistema 2, isso significa que quem usa muito só o Sistema 1 é uma pessoa, digamos, mais burra? Não, porque a gente volta no que, de certa forma, a gente resgata um pouco o que a gente já falou no início, né? Existe todo um contexto, não só daqui, né, entrando no mérito da análise da teórica que a gente está fazendo, mas um biológico mesmo, né? Na verdade, tem uma coisa engraçada também, porque considerando que a gente trabalha com associação das coisas, né? Esse é um ponto, na verdade, desculpa se eu fugir, que eu fiquei um pouco coçando a cabeça e parando de pensar. Se a gente parte do pressuposto de construir essa rede de interpretação por conta de ser exposto às coisas, né, por associação, automaticamente você quer dizer quem está mais disposto a enxergar, ou melhor, ser exposto a mais conteúdo, automaticamente vai ter um arcabouço para interpretar as coisas maiores, né? Tipo assim, vai ter como é que eu posso dizer, uma predisposição a conseguir, eu não digo julgar melhor, mas a ser exposto a mais coisas, a ter mais uma chave interpretativa maior dos fatos ou acontecimentos ao redor. Então acho um pouco injusto dizer burro para uma pessoa, porque pensa em alguém, sei lá, alguém que não tem internet, por exemplo, seria o exemplo hoje. Ela não teria a mesma facilidade, inclusive, de entrar ou de entender alguns assuntos por conta de não estar exposto a mesma quantidade, ou melhor, ter essa ferramenta para conseguir ser exposto a tanto conteúdo. Então, quando eu vi chamar de burro, eu não acho certo, sabe? Eu concordo. Acho que você tá meio que até dando spoiler para nossa conclusão final aqui, mas acho que um dos pontos principais é definir inteligência. Não tem, que a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que são ignorantes no sentido não de arrogantes e desconsiderados, mas que não têm informação. Então, por exemplo, o analfabeto, ele é ignorante, não no sentido, ele é um burro, é porque talvez nunca aprendeu a ler. Você vai chamar uma pessoa que nunca aprendeu a ler de burra? Assim como uma pessoa que não sabe, por exemplo, como funciona o sistema solar. Você ter informação não significa ser inteligente ou não, só significa ter essa informação. O que você faz com ela e como você resolve problemas, aí já pode cair um pouco mais em inteligência, mas não vamos definir isso aqui, isso é todo um outro episódio que talvez apareça aí eventualmente. Mas o ponto-chave aí é ter informação e processar informação não tem nada a ver com essas outras palavras aí, inteligência e burrice. O que o modelo aqui descreve é simplesmente nossa predisposição a se empenhar em certas atividades mais aí, como a gente disse, intuitivas, em termos de associações diretas, do que aquelas que requerem uma análise mais detalhada, mais complicada em termos de elementos e afins. Então, existe uma predisposição biológica de fazer mais do primeiro do que o segundo, porque o mesmo custo energético. E aí dá até para pensar naquele episódio VB Hábitos. No começo, ir para academia, sair para correr, fazer qualquer coisa assim que julgamos positivo é difícil, porque temos que pensar sobre aquilo, temos que nos empenhar em fazer aquilo e é difícil. É muito mais fácil assistir e continuar fazendo o que você já estava fazendo, seja dormir, vendo Netflix, ou enfim, sabemos aí as outras opções infinitamente melhores do que se exercitar. Mas à medida que você vai fazendo mais disso, o que vai acontecendo? Você vai pensando menos sobre aquilo, vai se tornando menos um esforço. Então essa questão aí de usar mais o sistema 1 do que o 2, no final, como o Pedro disse aí, chega também uma questão de hábito. Quanto mais hábito você tem de se expor a coisas analíticas, de considerar mais variáveis,
menos aquilo vai custar em termos propriamente dito energéticos, porque você já está acostumado. Por exemplo, um matemático lá que é especialista em fazer contas de 2 dígitos. Para ele, ou para ela, esse 17 versus 23 vezes 23 aí não implica custo energético nenhum, porque já fez milhares ou até milhões dessas contas. Como vocês sabem aí de ver pessoas na TV que fazem esse tipo de conta na cabeça, o que eles fazem da vida? É assim como jogador de futebol. Pro Messi, você acha que custa cobrar uma falta como para você custaria? É uma questão de hábito em muitos sentidos, mas que existe uma predisposição aí no geral. Diferente do Messi, que talvez tenha uma predisposição aí de chutar a bola, todos nós, de forma igualmente, temos essa predisposição a fazer o que custa menos cognitivamente do que o que custa mais. Agora, o trabalho para que custe cada vez menos, bom, aí já é outra história. Mas só para dar um exemplo aqui... na verdade... Desculpa, Pedro, mas só para deixar bem claro a relação entre o Sistema 1 e o Sistema 2 é que estamos falando tudo aqui, mas não demos um exemplo ainda, né? Então, os ouvintes podem pensar, eu uso mais o Sistema 2, não caio nessa coisa de Sistema 1, não sei o que vocês estão falando. Então, o livro aqui, ele tem 3 exemplos bem claros, que são interessantes de mencionar, que o Pedro já leu, então ele sabe a resposta. Então, a pergunta é para você, William. E para vocês também, ouvintes. Tentem de maneira bem rápida pensar na resposta. Acho que provavelmente eu vi, mas tudo bem. Bom, se você viu, William, fala que você já viu e deixa para os ouvintes responderem. Mas a pergunta é, você vai numa loja comprar um taco de beisebol e uma bolinha de plástico. Pagou R$1,10 pelos dois. Pelos e dois, a bolinha... você pagou R$1,10 pelos 2 itens e o taco custa R$1 a mais do que a bolinha. Então, R$1,10, o taco custou R$1 a mais do que a bolinha. Quanto custa a bolinha? Os ouvintes estão pensando aí. Pode responder. Não, pode responder. Agora já tiveram tempo. 5 centavos. A resposta intuitiva aí seria 10 centavos. 10. Aposto que teve muitos ouvintes que chegaram no 10. Eu também fiz. Quando eu tava lendo, foi a primeira vez que eu vi a pergunta, sim. Você fala 1,10, o taco custa R$1 a mais, então 1,10 é isso. Custa 10 centavos a bolinha. É intuitivo, é o sistema 1 operando aí da mesma maneira que o 2 mais 2. Só que a resposta correta é sim, R$1 a mais. Então, o taco tem que custar 1,5 e 1,5 mais 5, 1,10. Então, esse é o primeiro exemplo que eles dão aqui, eles falam no livro. Ao redor de 75% dos alunos de Harvard erraram quando viram essa pergunta. Então, é automático, é uma coisa que vai acontecer. Tem truques aí para fazer com que isso aconteça menos, mas assim, tá bem no... digamos, intuitivo, você pensa, principalmente quando você tem que pensar rápido, que é, de novo, o título do livro. Um outro exemplo bom aí, que então não sei se você vê o William. Na verdade, César, eu só posso colocar antes de você falar o segundo, colocar um outro detalhe também curioso, para quem mencionou aí que tá achando, não, eu faço uso do Sistema 1, não faço uso do Sistema 1, né, não tô dentro desse quadro. Tem um exemplo engraçado logo no começo do livro, que o próprio autor descreve, que ele está conversando com um investidor financeiro e tal, e ele menciona lá, né, parece que o cara compra um grande número de ações da Ford, se não me engano, me fugiu a companhia que seja, e ele questiona o porquê disso. Aí o cara fala, porque eu gosto dos carros. Aí depois eles entram no mérito de analisar e ver que, tipo assim, o cara tinha uma associação positiva com a imagem simplesmente da marca. Entendeu? Então, para você que acha que não, esse tipo de coisa não se aplica para quem, por exemplo, está dentro do mercado financeiro ou um cargo de alta gerência, etc. Meu amigo, não é tão simples o quanto parece, não. Se aplica a todos, inclusive nós mesmos aqui, recorrentemente, durante muitos episódios, estamos caindo aí nas armadilhas, por assim dizer, do Sistema 1, que na verdade são maneiras mais energeticamente eficientes de chegar a certas conclusões. Mas não existe exceção aqui, nem os alunos de Harvard, nem o presidente de Harvard, nem os ganhadores do prêmio Nobel. Ninguém está fora do campo aí da execução do Sistema 1. E outro exemplo bom que eu ia dar aqui é de você pensar, por exemplo, não sei se você viu, William, você viu de um lago congelando? Não, isso não. Que um lago chega no inverno e o lago vai congelando o dobro do que congelou no dia anterior
à medida que os dias vão avançando, certo? Então vai ficando mais frio, o lago congelou 10 centímetros, por exemplo, hoje, amanhã congela 20, etc. O lago inteiro demorou 10 dias para congelar. Então, quanto tempo congelou metade do lago? Nossa senhora. Não sei. Não vou repetir. fazer. O lago congela o dobro a cada dia que passa. Demorou 10 dias para congelar inteiramente. Quanto tempo demorou para congelar metade? I don't care. Bom, A resposta, eu não sei. Qual que Deixa parece meu gerente intuitivo? dormindo. O que parece intuitivo se dizer? Oi? Esse é o Peraí, ponto. ele dobra por dia? Dobra por dia e demorou 10 dias para congelar o lago inteiro. 10 dias. Quanto tempo demorou para congelar metade? Tipo, no lógico seria 5, né? Metade de 5 dias. É o que responderia tá vendo? direto, sim. Aí, escutem, ouvintes. Na lógica, ele falou na lógica 5 dias. Mas como vocês provavelmente já sabem, não tem nada de lógico nessa resposta. Porque se um negócio dobra de tamanho a cada dia, a hora que chegar na metade do lago, o que acontece no outro dia? Se ele dobra? Ele congela o resto do lago, certo? Então, congelar metade do lago demorou 9 dias, não 5 dias. Muito bom. Só que quando eu falo em metade, você já pensa o que é metade de 10? 5. Pronto, sim, aí sim. tá aí, ó. Olha o sistema 1 falando aí, ó. É isso, eu também errei quando eu respondi essa pergunta. O William fez uma demonstração ao vivo aí. E não tem nada que nos indique que o William é a pessoa mais burra da Terra. Então, tá aí o exemplo prime de como isso atua. E tem um terceiro exemplo também que... Agora vocês já estão ligados na pegadinha, mas só observem o quão fácil é chegar na resposta errada. Aqui, ó. 5 máquinas fazem 5 itens em 5 minutos, William. 5 máquinas, 5 itens em 5 minutos. Se eu tenho 100 máquinas fazendo 100 itens, quanto tempo vai levar? 5 máquinas, 5 itens, 5 minutos. 100 máquinas, 100 itens, quantos minutos? Intuitivamente. Quanto? São 5 máquinas. Não, são 3 máquinas, você falou, né? Fazendo 5 itens. Não, 5 itens 5 máquinas. Tá, então isso, cada 100 um faz... máquinas fazem 100 itens em quantos minutos? pelo sistema 1, 100? 100. Mas você viu que ele já tava trabalhando, já mudou. Você viu? Eu pensei é engraçado, só do sistema fato. 1. Você viu como é que já mudou o crivo de análise dele? Tempo real. Ele começou a pensar de forma. Ele tá na pegadinha, né? Ele sabe que não é tão fácil assim. Você vê como é que é? Mas se você perguntar para uma pessoa sem o contexto de tudo que a gente tá falando aqui, que já faz quase meia hora, a resposta seria, não ironicamente, ou sem suspeitar, 100, né? 5, 5, 5, 100, 100, 100. É a associação, aquela linha reta. Eu que lia esse teste já ia falar 100 também de novo. Então. O Pedro todo dia faz o teste, todo dia 100. Não. É praxe, como disse, não tem nada vergonhoso em errar essas perguntas, porque mesmo as consideradas pessoas mais elites aí na educação, quase 90% delas erram essas mesmas perguntas da mesma forma como o William demonstrou aí, que acontece porque é pensar rápido. Mas a resposta aí para quem não captou ainda é 5 minutos. 100 máquinas fazem 100 itens em 5 minutos, porque cada máquina faz um item em 5 minutos. Sim. 5 minutos, 5 itens, 5 máquinas, 5 itens, 5 minutos, então cada máquina faz um item a cada 5 minutos. Se você tem 100 máquinas, e cada uma demora 5 minutos para fazer um item, você está fazendo só paralelos, você não está multiplicando, dividindo nada, você só está colocando mais máquina. Então se fosse 6 máquinas fazendo 6 itens, seria 5 minutos também, 7 até o 100. Não importa o número de máquinas, cada uma vai fazer um item em 5 minutos. Quanto mais itens você vai ter, independente do tempo. Então essa é a resposta, e isso ilustra novamente a diferença aí do carga energética usada para dar uma resposta intuitiva. 1 mais 1, 2 mais 2, 100, 100, 100, ou metade de 10, 5.
e a dificuldade em realmente botar uma equação. Se você colocar isso no papel, por exemplo, quase 90% dos ouvintes, das pessoas no geral, vão chegar na resposta correta. Porque aí você já coloca em variáveis isso, já coloca em uma linguagem, e isso é bem importante também, que facilita o seu raciocínio. Sem uma linguagem... que a linguagem aqui, focando um pouco nisso, é meio que uma ferramenta para associação, né? Se você, por exemplo, só tem a palavra pato e gado no seu vocabulário, a chance de você se comunicar bem ou de explicar o mundo são, digamos, menores do que de alguém que tem... bem limitadas, bom termo. Agora, se você fala com alguém que tem 10 palavras no vocabulário, tem 100, isso é algo que a gente já falou, inclusive no Inteligência Verbal, né, lá no episódio Extra Padrinhos, que já está liberado para todos os ouvintes hoje, devido à quarentena, então quem não conferiu ainda, veja lá. Quanto mais palavras você tem no seu vocabulário, mais ferramentas você tem na sua caixa de ferramenta para tentar descrever e entender um pouquinho a realidade ao redor. Então, a linguagem matemática é parte das ferramentas. Você saber colocar um x menos não sei o que igual a não sei o que, você simplesmente está usando de mais ferramentas para fazer associações. Porque o número, por exemplo, lá de itens feitos por minuto é uma equação. É um x dividido por y, que seria o tempo. Então você consegue entender, visualizar melhor esse mundo porque você tem essa ferramenta e você não cai nesse erro do sistema 1, porque você está usando mais ferramentas. O sistema 1, de certa forma, é um mecânico com uma chave de fenda e uma marreta. Enquanto que o sistema 2 já tem toda a caixa completa de ferramenta que vai se expandindo à medida que vai tendo mais experiências, né? Que vai tendo a chave 10, 11, 12, a furadeira, e esse é o exercício contínuo que vai fazendo à medida que vai sendo exposto. Mas, enfim, acho que com esses exemplos aí ficou claro para todo mundo que é natural usar o sistema 1. Na verdade, até, de certa forma, sinal que você é uma pessoa funcional, né? Que você está priorizando a sua energia. Bom, vamos ser sinceros. Ó, pensa você analisar tudo pelo sistema 2 na sua vida. Você não ia conseguir dirigir, você não ia conseguir ir no banheiro. É que nem quando você para pra pensar que você tá piscando. Fode sua vida. É que nem esses dias. Meio fora, mas que nem eu tava zoando, acho que com o Pedro, com a namorada dele, mandei uma mensagem pra eles. De um negócio que eu vi de tipo, para pra pensar, para pra sentir os dedos dos seus pés se tocando, porque eles vivem juntinhos. Mas isso me deu uma agonia. Acabou com a minha noite quando eu vi isso. E na verdade é engraçado porque é algo impossível, né? Até porque num diálogo, digamos, você vai numa mesa, começa a conversar com alguém, você começa o exercício de analisar, sei lá, tudo que está sendo descrito ali pela sintase, por exemplo. Você não vai ficar louco. É um negócio que realmente não dá para viver. Para filósofos, lojistas, no sentido que usam a lógica, e professores de literatura, talvez, mas é feito uma página por vez ao longo de um semestre, ou talvez até de toda uma vida, né? Analisar todos os elementos com o sistema 2 em vez do sistema 1. Isso. Bom, acho que a gente definiu bem aí agora que, né, se você usa o sistema 1, você não é burro, você é uma pessoa normal, relaxa, tá tudo bem. E também que, né, o sistema 1 e o 2 não é, vocês já falaram no começo mesmo, não é tipo um ou outro, né? Um trabalha junto com o outro ali. Mas focando ainda um pouco aí no sistema 1, quais vocês diriam que são, digamos, os principais efeitos de usar ele? Acho que a pergunta aí, um ponto antes, é lembrar que eles trabalham juntos e não são antagonistas, né? Não é que se você usar mais o sistema 1, você está usando mais o vilão do que o sistema 2, que é o herói. Não é bem assim. Trabalham em conjunto. E o sistema 2, por essa necessidade energética, é extremamente preguiçoso. Ele não quer ser levado à luz do dia, ele não quer ser chamado na esteira de produção. Somente em caso de sistema 2 sou eu.
Mas muitas vezes o sistema 2 valida o sistema 1, porque lembrando, o sistema 1 traça aquela reta e o sistema 2 fala, tá, é realmente o caminho? E por demandas energéticas ou por mesmo exposição a variáveis, que você não sabe que existe a outra quadra, por exemplo, que dá para dar a volta lá do outro lado e evitar o trânsito. Você não sabe disso porque você acabou de chegar na cidade. O seu sistema 2 olha para aquela lá e fala, não, caminho aqui, é essa avenida aqui, não tem o que fazer. Não tem o Google Maps no sistema. Não sabe o que é o Google Maps. Então, você fala, é por aqui. Então, o sistema 2 ele valida muitas vezes o que o sistema 1 está dando como a resposta, como a interpretação. Então, não só o sistema... Aquele gerente que é importante assim, no geral... O sistema 2 muitas vezes tem culpa no cartório também por validar as histórias que o sistema 1 conta. E isso é um ponto bem importante. Né? Que o sistema 1 ele faz associações e o que é melhor do que... E cria narrativa também, né? Exato. O que é melhor para fazer associações do que histórias? Como a gente falou lá no VB+, Arco do Herói, o que é mais simples de entender do que um arco do herói com um protagonista, um vilão, com uma causa direta, fez isso, aconteceu aquilo, uma narrativa linear. Essa é um dos outros grandes papéis, talvez o principal papel até do sistema 1, falando cognitivamente, que ele é um contador de histórias, mas no sentido pescador, enquanto que o sistema 2 é mais o editor chato que fala, não sei se um peixe desse tamanho é uma coisa que faz sentido. Se diminuir um pouco, assim, pode até ser, mas... Tem até uma curiosidade em relação a essa parte... Perdão, Sérgio, só colocar que é um ponto curioso, tem até uma menção engraçada, que eu vi uma palestra do Daniel, que ele dá do Google, ele coloca até um ponto engraçado quanto que o pessoal cria, por exemplo, para contar uma mentira, né? De vez em quando ele coloca lá que é mais simples do que parece, no caso, né? Por exemplo, para ter essa recepção da pessoa aceitar aquilo, porque a gente sempre imagina, né, que tem que ser muito específico para contar alguma coisa ou não, mas de vez em quando, por uma simples mera associação, já dá uma validade para a narrativa, entendeu? Não precisa nem entrar no mérito de ser algo muito mirabolante ou coisa do tipo. Então é uma pequena curiosidade que eu vi ele mencionando lá, que eu acho legal de colocar aqui, dado o que você tá falando. Mentira não é tão difícil, não. Na verdade, entra diretamente na pergunta do William, de quais são os principais efeitos e o que o sistema 1 faz de vez em quando, que é legal a gente saber, de ter essa exposição, que talvez fazemos de forma inconsciente hoje. E, bom, a primeira delas, talvez uma das mais importantes, seja um pouco disso que entra no que o Pedro falou, que o sistema 1 ele funciona com base no que é exposto sempre. Então, se você só viu histórias de pescadores que pegam peixes gigantes de 2 metros, 3... Só isso você nasceu e a única coisa que você viu são essas histórias. Quando aparecer uma outra história de alguém que pescou um peixe de 4 metros, você não vai duvidar dela. Porque tudo que você vê é o que há. Esse é o que ele chama do efeito... Não sei como traduzir bem em português, que eles usam uma sigla enorme lá. Mas tudo que você vê é tudo que há. É uma função do que você é exposto. E isso cria essas histórias, essas narrativas de que então o mundo funciona assim. Só tem pescadores que pegam peixes gigantes, então o próximo vai ser verdade, porque assim funciona o mundo e não tem o que o sistema 2 fazer aí, porque, de novo, ele valida as coisas baseado em outras que já foram expostas, como o Pedro falou lá do pássaro que voa lá. O pássaro que voa, necessariamente voa, né? Mesmo que seja uma galinha. Mas o pássaro que sobrevoa o Homem das Cavernas. Só porque ele sobrevoou outra vez e não aconteceu nada que o sistema 2 pode entrar em ação e começar a ponderar. Mas se sempre que passa, se sobrevoa, morre uma criança, aí o sistema 2 conta uma história também, sim, esses pássaros são predadores, evite a todo custo. Mas o efeito aí que entra nessa coisa de mentira uma mentira boa é uma mentira que tem um elemento de verdade. É uma coisa que você já viu antes, que você sabe que pode acontecer, que talvez seja até normal, como aquela coisa de não vou pro trabalho hoje porque tô com dor de cabeça, eu tô gripado, né? Quem nunca? Na escola, no trabalho, tô meio gripado. E essa é uma mentira boa por quê? Quanta gente não fica... É que hoje não... Hoje, então? Hoje não sei... Nesses meses aqui, não sei nem se é o melhor exemplo, mas acho que todos entendem que porque temos que ter muita exposição a isso, é muito mais facilmente processável e acreditável. E isso é o sistema 1 trabalhando, porque o sistema 2
Você viu essa pessoa realmente demonstrando sintomas, você pode ligar para ela, dependendo do quão chato que for o chefe aí, ou a supervisora, ou enfim, eu vou ver essa pessoa. Existem infinitas maneiras de você validar se isso é verdade ou não, mas o sistema 1 já toma aquilo como verdade porque você está familiarizado com aquilo. Já cria narrativa, né? Tudo que você vê, ou nesse caso escuta, é o que de novo a gente cai no que a gente já falou no começo daquela rede de associações que existem. Então, infelizmente, ou felizmente ou infelizmente, dependendo do contexto, não dá para fugir. E o nome técnico disso aí é heurística. Esse é o... Aqui nessa parte do episódio vamos falar aí desses efeitos do Sistema 1. Vamos descrever 6, entre aspas, aí, truques do Sistema 1, efeitos do Sistema 1 que são uma parte essencial aí de como operamos diariamente processando toda essa complexidade de maneira talvez equivocada ou muito parcial. Então, o primeiro deles é essa heurística, que a gente também fala lá no VB45, mas nesse caso vamos falar da heurística mais focada em que a gente vai falar aqui agora de efeito halo, né? Então, a heurística é isso, é você pegar esse atalho aí, associar A a B, e uma das grandes efeitos do sistema 1, nessa parte aqui, desse complemento desse efeito, escutem o VB para o efeito complementar, é o efeito halo, que você quer elaborar no que é, Pedro? Bom, vou colocar num exemplo que eu acho que todo mundo já passou, né? Inclusive é citado no livro, que é o seguinte: digamos que você gosta de uma pessoa. Vamos dizer que o sistema 1 age nesse caso de criar uma tendência a relevar ou até endossar essas ações. Como assim? Bom, ele dá o exemplo, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas é um exemplo assim. Ele conhece uma moça na festa, digamos você, conhece uma parceira, ou a garota ouvindo conhece um parceiro na festa, tá conversando com ele e cria uma afinidade. E no meio dessa discussão, sei lá, surge uma palavra como... Você descobre que ela faz trabalho de caridade, por exemplo. Vamos dizer que a partir do momento, quando você tiver descobrir novas informações, digamos algo negativo daquela pessoa, a sua primeira associação por gostar dessa pessoa vai ser essa imagem de caridosa. Aí vamos dizer que a partir do momento quando você vai pensar alguma coisa em relação a essa pessoa, a associação que você vai fazer vai estar amarrada a essa primeira imagem, entendeu? Ou seja, vamos dizer que a gente cria viés em relação às coisas que gostamos, né? E tende a julgar ela por um parâmetro um pouco diferente, né? Assim, tipo, você gosta de alguém, essa pessoa faz alguma coisa errada, você sabe que é errado, mas você meio que fica... todo mundo erra, né? Isso não só a pessoas, a projetos mesmo, né? Digamos que você carrega um certo apreço, cria essa associação, então automaticamente você cria um parâmetro aí diferente de tomada de decisão, por exemplo, em relação ao projeto. Já se alguém que você não gosta e faz a mesma coisa. Pior pessoa do mundo. Pior pessoa do mundo. Esse efeito halo aí tem a ver com representatividade também, a heurística de representatividade, que é um atalho que a gente usa de substituir uma coisa pela outra, como o Pedro falou aí do cara investir na Ford, por exemplo. O investidor lá comprou ações da Ford. Pergunta para ele por que você investiu na Ford. Fala, porque eu gosto dos carros da Ford. Esse é um efeito halo no sentido, eu gosto dos carros, ou talvez de 1 ou 2 carros, né? Porque tem carros ruins da Ford também. Mas a impressão que você tem é esse, halo no sentido não de com R, no sentido com H. Halo. Pensa na música da Beyoncé, né? É da Beyoncé? Halo, né? Halo. Halo. Como uma sombra, não sei como, uma outra associação que dá pra fazer aqui. Auréola. Feito o quê? Eu penso na verdade como uma auréola, porque você tá parando pra pensar que você foi uma associação. Nesse caso da moça, por exemplo, faria sentido, né? Porque você cria uma auréola, né? Você cria uma imagem positiva para ter um novo parâmetro de julgamento, né? Então eu entendo, é como se fosse... não sei se sombra faz muito sentido o que você falou. Seria algo mais que você colocar ela no destaque positivo, numa perspectiva mais positiva, independente
contexto ou cenário do que está É meio que acontecendo. colocar uma lâmpada em cima de um conceito de uma pessoa e tudo que está embaixo necessariamente está iluminado dessa lâmpada que você colocou, né? Acho que outros bons exemplos aí, além desse da marca, de que eu gosto da marca, então a marca é boa, eu vou investir nela, mesmo que a saúde financeira da empresa não tenha nada a ver com o seu gosto ou não. Mas eu acho que... Acho que outro bom exemplo aí é celebridades ou líderes políticos, que a gente vê, por exemplo, Tom Hanks e pensa, gente boa. Olha os personagens dele. E depois, quando surge um escândalo aí de que xingou um garçom, alguma coisa, todo mundo fica, nossa, Mel como Gibson. Assim? acho que é o melhor termo para traduzir é projeção. Nós projetamos um monte de coisas baseado em uma coisa só, né? Como se fosse uma lupa, assim, que... Eu acho que esse daqui também... Acho que só um pequeno ponto. Eu acho que todos os outros pontos, só pra deixar, eu acho que esse daqui foi o que eu mais. Esse daqui é o que mais toca todo mundo, porque todo mundo já passou por isso de uma certa forma. Sim. Seja com relação a pessoas ou projetos, etc. Diariamente. Mas o quanto as pessoas estão conscientes disso é outra pergunta, né? Porque acho que uma vez que você explica, fica até meio assim intuitivo, né? Eu sei que eu tô, por exemplo, relevando algo porque é meu amigo, ou porque é família, ou enfim. Mas eu acho que em muitos outros contextos, como empresariais ou até mesmo políticos, né? A gente fala, esse líder aqui é gente boa, mas isso não tem nada a ver com ser competente no que faz ou não. Nada a ver. E isso eu acho que passa despercebido em muitas circunstâncias, seja mesmo no trabalho, e falar, é gente boa, mas é um bom gestor ou gestora. Normalmente chega naquele cargo por razões que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? Assim como, eu não preciso nem dar muitos exemplos aqui, líderes políticos, né? Que tem uma característica que fala, não sei, fala como eu, parece ser honesto, etc., mas não tem absolutamente nada a ver com a positividade em outros méritos e competências, né? E acho que isso é fácil pensar em coisas específicas. Por exemplo, se você está num avião e o piloto é gente boa, se ele dirigir mal o avião, não importa nada se ele seja gente boa, se ele seja honesto. Ou médico, né? O meu cirurgião é gente boa. Mas essa não é a pergunta que você tem que fazer antes de entrar na mesa de cirurgia. Agora, quando é um líder empresarial ou político, aí as coisas já se mesclam, né? Aí ser gente boa já é meio que, não, aí sim, merece o meu voto, merece minha dedicação aqui na empresa porque é gente boa. Quando uma análise, digamos, mais dos sistemas 2 não iria por esse lado. Só que é muito mais fácil você criar essa narrativa aí, essa linha reta aí, A e B, de que gente boa, tudo que vai fazer é bom. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Um exemplo que ele dá no livro que eu acho interessante é pensar que o Hitler, por exemplo, gostava de cachorrinhos e de crianças. É verdade. Uma coisa que gera uma certa dissonância cognitiva, um certo incômodo, assim, porque você pensa no Hitler como uma projeção mal encarnado, né? Então, reconhecer que ele tinha características que nós temos e que apreciamos, como esse cuidado com cachorrinhos e crianças, é difícil você conciliar essas duas ideias, e isso, de novo, é o Sistema 1 trabalhando, porque está criando aquela narrativa, é o vilãozão ou é o supremo herói, se for alguma pessoa que você gosta. Pior que esse... Esse é o efeito Halo. Esse efeito Halo, sabe o que esse efeito Halo tá me lembrando? The Last of Us. Parte 2. Recomendação do Ida pra vocês. Se você usa só estritamente o seu Sistema 1, você provavelmente é uma das pessoas que odiou o jogo. Mas, enfim, continuando com os exemplos. Com os exemplos não, né? Com como é que é? Os atalhos, os conceitos chaves aí. Os conceitos. Bom, então falamos aí do primeiro grande viés, ou tendência, efeito do Sistema 1, que é efeito Halo. O segundo, outro grande, lembrando de novo, estamos resumindo aqui para não estender demais o episódio, mas um dos que chama mais atenção é ignorar taxa base, que esse é uma coisa mais matemática, é como aqueles exemplos das perguntas que eu fiz para o William lá. Exige fazer uma conta, mas obviamente não queremos fazer nenhuma conta porque não é tão divertido, a menos que você seja um potencial professor ou professora de matemática. Mas o que significa isso daí, ignorar taxa base? O nosso Sistema 1, ele foca em números simples. Por exemplo,
aqui tem que entender com exemplo. Então vamos fazer as perguntas de novo. O melhor aqui existe aí uma doença, vamos colocar aí como um coronavírus letal. plus. Vamos pegar o mais aí, coronavírus mais, o plus. Ele é mais letal do que o normal. Ele tem uma taxa de fatalidade assim de basicamente 100%, só que ele é muito raro. É uma variação genética aí que tem que encaixar bem na sua genética, e isso faz com que apenas 1%, não, apenas 0,001% das pessoas possam ter isso. Então, lembra, não é menos de 1%. Sim. É 0,001% das pessoas terão isso. Então, pensa, 1 em 1000 pessoas cientificamente pode ter essa doença, certo? Pode ter esse coronavírus plus aí, né? Aí a indústria farmacêutica lança um teste, pode ser com um cotonete aí, só que o dobro do tamanho. Cara. E ele fala, tem esse teste aqui que mede que detecta se você tem essa variação aí do corona com 99% de precisão. Certo? Então essas são as duas condições. 1 em 1000 pessoas, como podem ter isso geneticamente falando, e essa indústria farmacêutica, essa empresa aí lança esse teste que fala, a gente tem aqui 99% de precisão que detecta se você tem ou não. Então a pergunta aí William, você fez esse teste e saiu positivo. Quais são as chances de que você realmente tenha essa doença? Ah, pelo amor de Deus. Você falou que é 1 em 1000, não é? Ouvintes participem também. Assim, cientificamente 1 em 1000, mas o teste aí da empresa falou 99% de que se sair positivo, você tem a doença, você tem essa variação. Então você fez e deu positivo. Sim. Qual que porcentagem de certeza você tem que você tem essa doença? 99%. 99%. Exatamente errado. Você já esperava. Acho que todo mundo esperava, porque estamos dentro do tema aqui, mas o porquê, que está errado é o grande viés aqui, a grande pegadinha do sistema 1, que se você pensar não em porcentagem, mas em números, como eu disse, 1 pessoa em 1000 geneticamente pode ter essa doença. A empresa falou 99% de efetividade, de precisão. Então, se essa empresa fizer o teste em 1000 pessoas, 1% vai dar positivo. E 1% de 1000 não é uma pessoa, são 10 pessoas, correto? Então, 1000 pessoas fazem esse teste, 10 pessoas vão aparecer positivo. Quando a gente sabe que somente uma delas realmente tem o vírus, ou essa variedade do vírus. Então, você tem um grupo aí de 1 pessoa que realmente tem e 10 pessoas que deram positivo. Então você tem aí o grupo de 11 pessoas no total. E aí você tem um positivo. Você é 1 pessoa de 11 que deram positivo. Exato. Então as chances, agora que você fez essa conta aí, usou o sistema 2, de que você realmente tem essa doença, dado que você teve o teste positivo, não é de 99%. Ela é de apenas 9%. Sim. Ficou bem melhor, né? Mas esse é simplesmente de que ignoramos a taxa base, como o próprio nome diz, que não estamos pensando, por exemplo, de que 1 em 1000 pessoas podem pegar isso. Estamos pensando no 99% de certeza do teste. Outro bom exemplo aí é isso daí, para quem talvez já viu o tema, chama teoria estatística bayesiana, que você considera a taxa base em vez de somente 99% que a empresa deu lá. Links na referência para quem quiser saber mais. Mas é extremamente interessante como saber essa teoria aí pode mudar a sua perspectiva de essas meras estatísticas que jogam em você todo o tempo. Como a gente viu aí, 99% é o marketing, mas na real, se você tiver positivo, 9%. E aqui, um bom ponto. Isso com 1000 pessoas. Imagina agora que você está falando de um país, de, sei lá, como o Brasil, 200 milhões de pessoas. Você dá 99% de assertividade nisso, você dá 1% positivo, você está falando de quantas? Em 200 milhões de pessoas? Você está falando
de 2 milhões de pessoas que vão ter positivo. Quando, na verdade, se for só 1%, quer dizer, 0,001%, você está falando de, sei lá, 200 mil pessoas que realmente tem, quando 2 milhões vão pensar que tem. Então, não é... É uma diferença gritante. Gritante. E, obviamente, tem maneiras de você contornar isso, que falar, então o teste não vale nada nunca? Não, não é bem assim. Porque uma vez que você fez e deu 9%, você já está num outro grupo, que é quais são as chances de que você realmente tenha dado que deu positivo. Já virou outra pergunta. E aí a taxa não é 1 em 1000, a taxa é 1 em 11, como a gente falou. Então, se você fizer outro teste e der positivo de novo, você faz com essa conta aí de 1 em 11, e o resultado aí, se você der positivo de novo, não é de 9%, vai ser de 91%. E isso já fica até meio intuitivo, né? Se fizer 2 testes, os 2 derem positivo, as chances realmente é que você tá ferrado. Mas outro exemplo que sai um pouco das porcentagens aí é pensar em, por exemplo, existe um recém-graduando, graduado, formado de uma universidade pública, aí, pega a USP, por exemplo, recém se formou em psicologia na USP. Vamos pegar um exemplo aqui aleatório, vamos pegar uma estudante do departamento de psicologia da USP, se formou, e agora a minha pergunta para você é, se formou na USP em psicologia. É mais provável que hoje ela faça parte de um órgão não governamental que ajuda a justiça social, essas coisas, ou que ela trabalhe no departamento de RH de um banco, de um grande banco, como Itaú ou Bradesco. O que vocês diriam que... Qual seria o seu chute? O que faz essa pessoa? Eu acho que no meu caso não teria graça, porque eu li o exemplo do livro, eu consigo então, ver o paralelo que você está traçando. Então... Vamos chamar ela de Carla. O que aconteceu com a Carla, William? A Carla formou em psicologia na USP, certo? Morava lá naquelas... Vou dar até mais informações aqui. Morava naquelas repúblicas lá de... como que chama? Ativistas. Universitária. Isso, República Universitária, era ativista, participou de muitos protestos lá, pintava a cara, ele na reitoria, e se formou, e hoje, o que ela está fazendo da vida? O que você acha mais provável aí? Que ela esteja numa instituição, como não governamental, ajudando a justiça social, ou que ela esteja num grande departamento de RH, quer dizer, num departamento de RH de um grande banco? Analista no Itaú. Banco. Eu acho que banco. O William tá... Sistema 2 trabalhando, gente. Oi? Tempo real. É porque, tipo assim... Não, o William tá condicionado já. Não, é porque, tipo, vocês falam disso, eu lembro de... Eu não sei, porque esse negócio... Exemplo de faculdade, eu lembro de pessoas que eu conheço e tal, que muitas, né, fez o curso que foi fazer, mas... Ninguém nunca trabalha na área, então por isso que eu acho que eu tô muito condicionado a falar isso. Outro viés. Sem contar que, né, dá mais dinheiro. Sistema 1. Você saiu de um viés e caiu em outro, William. É interessante. Que é o que a gente vai falar no próximo ponto aí. Mas, bom, vamos guardar essa informação aí de você inferiu baseado num exemplo particular para chegar na sua resposta. Mas, assim, só no geral, você acha que se perguntasse pra alguém na rua essa pergunta, você acha que responderia o quê? Não, primeira opção, é muito claro isso, dado o contexto de formação que ele tem, que a pessoa já era ativa dentro do meio de social e etc. Imagino, de cara seria a primeira opção. Concordo, William? Sim. Não, de eu novo, acho que eu tô realmente, como eu falei, eu acho que eu tô condicionado. Você tá enviesado. Por isso que eu... É isso. Digamos, no geral aí, os ouvintes também provavelmente concordarão de que faz mais sentido que trabalhe alguma coisa ativista, dado que era ativista na faculdade, do que numa grande corporação. Mas aí a taxa base, assim como a gente falou lá no caso do Coronavírus Plus aí, é muito maior para trabalhar num banco do que para trabalhar numa ONG. Então, se pensar em porcentagem, quantas ONGs existem no mundo hoje? No Brasil, não falando mundo não, no Brasil. Você acha que é menos ou mais do que agências de banco? Já começa por aí. Então, você pensar em todos os bancos do Brasil e todas as agências, acho que é bem intuitivo chegar na conclusão de que tem pelo menos 10 vezes mais agências de banco do que
ONGs ativistas em algum sentido. Então você já começa aí, tem 10 vezes mais de uma coisa do que da outra. Então você tem, vamos colocar 10 mil pessoas trabalhando em ONGs hoje, existem 100 mil pessoas trabalhando em departamento de banco. Então, só falando probabilisticamente aí, é mais fácil você tá num grupo de 100 mil pessoas ou você tá num grupo de 10 mil pessoas? A pergunta muda, né? A pergunta muda. Sim. Então aí o denominador muda, que você está falando ela está num grupo de 100 sobre a população inteira que se forma todo ano, que sei lá, vamos chutar 1 milhão, ela está 100 em 1 milhão, que seria o quê? 10%, ou ela está em 10 mil de 1 milhão, que seria 1%. A matemática aí já respondeu a pergunta. É mais provável que ela trabalhe no departamento de RH de um banco, simplesmente pela matemática. E aí o grande momento te peguei aí, pegadinha do malandro, é que não só ignoramos a taxa base, que ninguém pergunta antes de responder a pergunta, tá, mas quantas pessoas trabalham em banco hoje versus que trabalham em ONG? Difícil alguém perguntar isso, mas é o que sempre ignoramos para todo tipo de estatística. E o outro é que confundimos probabilidade com plausibilidade, que voltamos naquela questão lá da narrativa, que estamos acostumados ao arco do herói lá, de que fez isso, se dedica àquilo, vai continuar fazendo aquilo e ser o herói ou a heroína daquela causa. Essa é uma história que gostamos, que o nosso sistema aplaude, sorri, deita, relaxa, fala assim, aqui tudo faz sentido. Agora, quando você fala, não, fazia isso, mas agora é escrava corporativa, trabalha no banco e tá tanto explorando como sendo explorada. Isso já gera aquela dissonância, tipo, embora tenhamos visto isso, talvez até experienciado, tido experiência em nível pessoal, já não é tão cognitivamente cômodo ou confortante como a primeira história. Então, o sistema 1 prefere a plausibilidade do que a probabilidade. E isso, curiosamente, também explica muito da teoria da conspiração, como a gente já falou em outros casos também, né? Por exemplo, de um homem nunca ter ido lá na Lua, por exemplo, dado que já passaram 60 anos, tinham mais de 1.000 pessoas envolvidas no projeto, existe evidência fotográfica, e existe artefatos que ficaram na Lua, que trouxeram da Lua, dado todas essas evidências, qual a probabilidade de que realmente nunca tenhamos ido? É um número baixo. Agora, a história de Guerra Fria, a Rússia com seus espiões, os Estados Unidos com seus recursos de Hollywood, que sempre enganaram outros países para se superar. Qual que é a narrativa mais interessante aí, que te deixa mais assim, eu sou inteligente, eu sei o que realmente aconteceu baseado nessa história. Eu sei que a Carla realmente trabalha na ONG ativista, não no banco. Não importa os números, você tá jogando na minha cara. Na verdade, ela está trabalhando no banco, mas ela está desviando recursos do banco para fundar a organização dela. Essa agora ficou bem melhor, né? Boa. Agora ficou. Se você não acreditar, quem que é o burro aqui? Não sou eu, não. Então, é assim que nasce os terraplanistas. Na verdade, César, desculpa, mas só cortando. Na verdade, isso me espanta, porque agora você começa a colocar o crivo dessas coisas em relação a marketing, mídia, etc. Nossa senhora! Você começa a pensar 1000 vezes melhor quando você vai ler alguma coisa, né? E a chave aí, de novo, taxa base e não confundir plausibilidade, que é a consistência narrativa, com probabilidade. E o nosso sistema 1 é extremamente fã de consistência narrativa. Em vários momentos do livro, o autor diz: não importa a quantidade ou qualidade da evidência que você tem em qualquer tema, em qualquer argumento, o que importa é a coerência da sua história. Se você contar uma boa história, as chances são de que qualquer um vai acreditar em você. Se tiver boa história e maquiar o número, então, meu filho, você tá feito. Pronto pra ser político. Sou político. Um grande CEO. Também. Também. Bom, beleza, mas passando pro próximo, que eu até fiquei curioso que vocês falaram que tem a ver um pouco com a resposta que eu dei para a pergunta da universitária. Bom, então o próximo é inferir o geral do particular. Como você disse aí, William, você caiu nesse viés aí, que é um complemento desse último que a gente falou. Que isso tem uma história interessante no livro, que ele diz, nas aulas lá de psicologia dele, sempre mostrava
casos de, por exemplo, pessoas que não ajudavam as outras quando viam a pessoa com momentos de necessidade na rua. A gente já falou isso em outros Veja Bem também, que, por exemplo, na China, 90% das pessoas não param para ajudar ninguém no acidente de trânsito porque existe uma questão da multa lá e quando você vê essas coisas, você pensa, não, mas eu ajudaria, porque eu sou diferente. Assim como a probabilidade do seu negócio dar certo, que a gente falou lá no Veja Bem Empreendedorismo, né, que a gente fala 90% das empresas novas não duram mais que 5 anos. Mas todo empreendedor que está começando fala, não, mas eu estou nos 10%, esse vai funcionar. Ou casamento, né, que também a taxa de divórcio alta, mas no momento de casamento tá todo mundo falando, esse aqui vai ser pra vida, né? Então o que ele fala esses números generalizados não significam nada para as pessoas. Que os alunos deles, depois, quando eram perguntados e qual é a sua probabilidade de ajudar alguém na rua num momento assim, era sempre quase 100%. Ou qual a chance do seu negócio dar certo, era sempre quase 100%. Então, mostrar o geral, ele disse, não vale de nada. As pessoas, o sistema 1 não funciona assim. Você não absorve essa estatística, as pessoas X, e fala, eu vou tomar cuidado com isso porque essa é a taxa base. Não pensamos nisso. Pensamos na nossa experiência particular. Como você aí elucidou lindamente, então, em resumo seria aquele cenário de realmente, né, julgar por parte de contexto, né? Por exemplo, você falou um exemplo, sei lá, casamento e aquela taxa de divórcio, etc. Mas a gente se restringe a um cenário de experiência que a gente captou. Por exemplo, de novo, associação. Você viu experiências de casamentos felizes ao seu redor, então automaticamente você associa algo positivo, por exemplo, que você talvez tenha aquele mesmo tipo de experiência. Em resumo, seria isso, né? Isso. Seria fazer que a gente volta para a heurística lá, de que o que a gente vê é o que existe. Então você pode ouvir falar de 1000 estudos que dizem que as pessoas fazem X ou Y em dadas circunstâncias, mas você nas mesmas circunstâncias vai falar, não, eu sou diferente, porque eu vi isso diferente. Tem até um exemplo, engraçado uma vez que eu vi. Digamos que você tem 2 cenários, você consegue provar, por A mais B, ou através do sistema 2, através de uma equação, etc., que alguma coisa é verdade e outra pessoa tem uma narrativa. Então é a maior chance da pessoa realmente seguir a narrativa, né? Sim. Tanto que ninguém morre por uma... É aquela coisa, né? Você pode se sacrificar por alguém, mas eu nunca ouvi alguém se sacrificar e falar 2 mais 2 é 4, pode me matar. Eu não aceito o contrário. Não sei bem até que ponto esse exercício imaginativo é real. Mas o ponto principal aqui é, como o William de novo elucidou lá, ele ignorou as probabilidades do que a gente estava falando de onde que ia trabalhar a pessoa. Ele só conhece pessoas aí que já fizeram algo, foi de um lugar para o outro e falou, isso daqui é como o mundo funciona. Essas são minhas lentes. Não é do geral pro particular, é do particular pro geral. Todo mundo tende a generalizar baseado naquilo que vê, em medidas diminutas, e não ao contrário. Isso explica, isso acho que também é bem intuitivo para todos, né? Mas a questão de preconceito, a questão de racismo, normalmente vem daí também. Você vê um mau exemplo de alguma coisa e fala, não, todo mundo dessa categoria aqui tá nesse pote aqui vai fazer essas coisas, tem essas tendências. A sua experiência foi unilateral, unidimensional, mas você explodiu para tudo. Falar, não, porque aconteceu isso aqui, é tudo assim agora. E não por casualidade, também é uma coisa que a mídia explora bastante, né? Porque a gente fala um avião caiu aqui, é perigoso andar de avião, 300 pessoas morreram de uma vez. E ninguém fala dos 1000 acidentes de carro que existem em outro lugar. Você falou, tem um outro exemplo nessa entrevista no Google que ele dá, você falou da causalidade, que eu achei interessante, que ele meio coloca um cenário engraçado em termos de seguro de vida, né? Nos anos anteriores, quando estava tendo aquelas séries de atentados terroristas e etc., as pessoas estavam dispostas a pagar mais pelo seguro de vida para cobrir ataque terrorista do que as outras coisas. Sendo que em termos, de novo, de probabilidade, sei lá, se você tá num trem e tem um ataque terrorista, é mais fácil você escorregar e cair e quebrar o pescoço, por exemplo. Exato. Aí temos a compilação dos vieses, que é a heurística de disponibilidade, né? O que você tá vendo, notícias de terroristas, é a taxa base, você não pensou quantos ataques terroristas
terroristas têm por ano. Você pensou só, eu tô com medo porque eu tô vendo isso na notícia. E tem o inferir aí do particular pro geral, né? Principalmente quem estava mais próximo ali de onde teve ataques terroristas. O próprio autor diz que lá em Israel ele tinha muitos ataques em ônibus. Não muitos, né? Mas, assim, 10 por ano. E ele tinha medo de estacionar perto de um ônibus, de parar no semáforo perto de um ônibus. E ele sabia que isso era um viés do Sistema 1. Que, probabilisticamente, dos 100 mil ônibus que tem lá, ele não ia parar logo nenhum que fosse explodir. Mas ainda assim ele fazia porque, né? Vai Existe a possibilidade e a história... Então, essa é a coisa que outra grande gancho do Sistema 1 aí é... Possibilidade significa quase certeza. Principalmente dependendo do quanto você está vendo daquilo. Então não importa se é 0,001%. Se você sabe que pode acontecer, você já prefere evitar, prefere pagar um seguro para cobrir. Isso é porque as empresas de seguros existem, né? Porque realmente quantos incêndios e assaltos de carro, dependendo da região, até mais, né? Mas assim, no geral, quantas dessas coisas que você paga por um seguro realmente acontecem? Na verdade eu tenho um exemplo concreto disso, né? Como quando é provável, realmente vira possibilidade, vira realidade mesmo, né? Igual vocês falaram, tem um caso até próximo de mim. Uma pessoa que eu conheço foi assaltada numa rua, né? Tanto que ela não passa mais nessa rua hoje, entendeu? Sendo que é uma rua normal, tem tipo assim, não é tipo, ali é o foco específico. Aconteceu ali, só que por conta dessa experiência já não se trafega mais por lá. Tem um efeito ralo na rua, né? Uma coisa ruim aconteceu, a rua agora é o pior lugar da Terra. Vocês estão dando bastante exemplos de coisas ruins, mas eu vi um engraçado, o cara falou que, por exemplo, às vezes você acaba de ver notícias sobre acidentes, que nem a gente falou que tem muito acidente de carro. E muito provavelmente, depois que você viu essas notícias, você vai ter que sair pra dirigir, você vai ser, tipo, o melhor motorista do mundo. Você vai dirigir com o maior cuidado possível. Porque você tá com essa imagem dos acidentes que acontecem, etc. É a mesma coisa, né? Não à toa que 86% dos motoristas acreditam ser melhor do que a média. 86% acreditam ser melhor do que a média. É o Toretto mesmo, hein? Mas, um outro exemplo do lado da moeda aí agora faz positivo. Sentido. Então agora faz sentido no... perdão, eu ia colocar só... Agora começa a fazer um pouco mais de sentido ficar colocando fotos do povo morto no CFC. Isso vai com o exemplo que a gente deu lá no VB+, né? 45 da linha do trem lá. Totalmente nessas linhas. Sim. De novo, quem não escutou ainda, VB 45, escute. Esperamos já tenham escutado, se não, depois desse episódio, link nas referências. Mas eu estava dizendo que também tem um efeito positivo, que é você, sei lá, abrir um negócio e deu certo, abrir um restaurante e deu certo. Você pensa que o próximo restaurante vai dar certo também. E já, de novo, é do particular pro geral. Porque deu certo, você tem uma confiança de que vai dar certo também, mas não deixa de ser só uma narrativa, porque a taxa base de restaurantes que falem é 90%, assim como com outra empresa. Acho que restaurante até mais, na verdade. Abriu um hoje. Mas você, assim como talvez as decisões arriscadas na empresa também, vamos investir nesse produto aqui que acho que não vai dar certo. Aí dá certo e todo mundo, não, promove esse cara, faz tudo isso daqui, mas na verdade foi, muitas vezes, uma decisão imatura, no sentido, tinha 99% de chance de dar errado. Se deu certo, não foi que você é bom, foi que você deu sorte. E isso tende a se provar letal das próximas empreitadas que a pessoa se mete, né? Que fala, não, deu sorte, mas foi mérito, aí chega na outra, dá errado, e fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa, etc. Que é até uma boa ponte para o nosso próximo ponto aqui, nosso antepenúltimo viés de hoje aqui, que é o regressão à média. Que é, em todas essas contas probabilísticas aí, existe uma tendência muito natural das coisas entrarem numa média, né? Ninguém faz tudo muito bem sempre ou tudo muito mal sempre. Como a gente sabe aí, em termos de humor, né? Tem dias bons, dias ruins e tem aquela média de nosso humor no geral, a qualidade do dia em geral. Mas isso não é tão aplicado em projetos ou decisões que exigem coisas particulares, como o exemplo que ele dá no livro, os pilotos do exército de Israel lá, que o general disse, sempre que ele elogiava um piloto por fazer uma boa manobra, a próxima manobra não era tão boa. Mas quando ele criticava um piloto por fazer uma manobra ruim, ele sempre invariavelmente melhorava na próxima. Então ele dizia, elogio não serve para nada, o negócio é só criticar.
E aí o que o autor disse foi... ele entende essa narrativa, porque é o que ele vê e volta lá em tudo que você vê, é tudo que existe. É uma coerente, é plausível o que ele está falando, porém, ele não considerou o fato que quem está fazendo uma manobra ruim já está num dia ruim, digamos, já está num humor baixo, já está, digamos, estatisticamente num ponto fora da curva ali para performance ruim. Então, quando ele faz a crítica, como a pessoa já está tão embaixo, só pode melhorar. Então, é lógico que a crítica vai resultar numa melhora, mas não porque ele fez a crítica, só porque o tempo passou e a pessoa melhorou, ela saiu daquele poço, digamos. Enquanto que o elogio, se a manobra já foi tão boa ao ponto de merecer um elogio, significa que já é um ponto fora da curva para melhor também. A pessoa, sei lá, chutou aquela falta perfeita, fez a manobra perfeita. Então você faz o elogio, só que a próxima claramente não pode ser tão perfeita quanto a precedente. Então também é bem intuitivo que ele vai piorar. Então a conclusão aí independente do que o elogio ou a crítica ele fizesse, era só uma questão de entender qual que era a média de cada piloto. Se ele realmente fazia manobras tão ruins quanto aquela sempre, no caso sim mereceria uma crítica, ou se era só um dia, um ponto em toda aquela curva de performance que foi abaixo do normal, porque já é esperado. Todo mundo, como eu disse no começo aqui, vocês sabem também, tem os seus momentos de jogo ruim, jogo bom, de dia bom, dia ruim. Então o interesse aí tá na média, tá a média que importa. Então em resumo seria realmente a gente colocar aquela a régua ali, né, quando você traça os dois pontos. Realmente começou a fazer mais sentido, porque é mais fácil de você ir do ruim pro bom do que do bom perfeito, não? Pelo menos eu entendo assim. Uhum. É uma maneira de calibrar expectativas também, né? Porque a gente falou do exército aqui, mas na escola, por exemplo, você entrega uma tarefa ruim e é criticado. Você entrega uma boa e é elogiado e depois você é criticado porque piorou. As pessoas tendem a traçar expectativas baseadas em um ponto, né? Não na média. E esse é o sistema 1, de novo, contando histórias que são plausíveis e tem um arco do herói. Esse daqui melhorou, aquele ali, infelizmente, chegou no ápice do poder e agora tá fazendo menos. Não. O exemplo disso agora que você colocou, um exemplo que eu vejo disso muito, acho que até quem também acompanha vai ver, principalmente luta. Quem gosta, acompanha muito MMA, esse tipo de coisa, ou boxe propriamente, sempre vê uma linha clara. Tipo, é engraçado, né? Quando vem a estrela do momento, digamos que o cara tá com uma sequência de 3 a 5 lutas já seguidas, já coloca num pedestal, né? E a partir do momento, digamos, que ele tem um desempenho um pouco inferior, automaticamente já não presta mais. O que aconteceu com esse cara? Como é que pode uma coisa dessa? É exatamente a mesma coisa. A indústria jornalística de esporte sobrevive disso, né? De explorar os pontos fora da curva. Elogiando, criticando semana a semana, dia a dia, sem necessariamente olhar para a média. E isso acho que troca num ponto interessante, que é considerar sorte, né? Como esses empreendedores que eu falei aí. Muita gente dá sorte, porque de todos os negócios, por exemplo, de rede social, de plataforma social que chegaram a existir ou que foram semeados em algum momento, como o Orkut, como que era MySpace, essas outras coisas. Nós mesmos lá no episódio Empreendedorismo falamos, né? Não, existe uma história aqui que conta exatamente onde falhou, o que fez de errado. Mas existe um elemento aí de todos os empreendimentos, vai ter a sua porcentagem que vai bem e aquelas que vão mal. Então, como você sabe que realmente o Zuckerberg é um gênio, como você dá tanta certeza a essa história que você conta aí, sabendo que na média algumas empresas vão bem por momento, por realmente sorte, e outras vão mal também por azar. Que, por exemplo, pega o Airbnb hoje, que a gente falou lá como exemplo de sucesso no nosso episódio. Tá para falir. E você vai falar que é incompetência dos gestores? Você acha que eles deviam ter previsto uma pandemia que ia quase fulminar a indústria de viagem? Então, essas coisas aí de tomar muito risco não necessariamente significa que a pessoa que tomou o risco seja mais inteligente, seja mais capaz. Se ela não fizer isso consistentemente, simplesmente deu sorte. E aí a lição que fica antes de talvez laudar alguém como herói, ou promover alguém, ou não sei, considerar alguém como ídolo, depois de um sucesso, espera mais uns 2, 3. Isso acho que é igual a pessoa jogando videogame que ganhou uma partida e se acha bom, né?
Nossa, a única coisa que eu consigo pensar ouvindo isso é realmente, cara, o quanto, principalmente falando em termos, você colocou a situação da mídia, ou propriamente é engraçado, né? Porque de vez em quando, quantos casos você tem de, sei lá, elevação de um indivíduo, sei lá, e na outra semana já tá sendo totalmente destruído, né? Tipo, eu não acredito, como é que esse cara tomou essa decisão, como é que ele fez isso, etc. Aí é cancelado. A mídia é um caso à parte, né? Mas outro exemplo interessante relacionável aqui é o de entrevista de emprego, é o de emprego. Que normalmente você julga a pessoa por uma entrevista. Então, se a pessoa teve um dia ruim e a entrevista foi ruim, você tá aquele efeito ralo e fora dessa regressão à média de que a pessoa é desmotivada, a pessoa, não sei, é pouco analítica, porque tava num dia ruim, porque acordou de, sei lá, bateu o dedinho na cadeira da mesa e isso arruinou o prospecto do trabalho por, sei lá, 5, 6 anos naquela empresa. Quando o contrário também acontece, né? Você acorda animado, acorda inspirado, tem entrevista perfeita e depois no trabalho não é nada além de medíocre. Então é por isso que as maiores empresas hoje, como o Google da vida, até o Facebook, tem um processo extensíssimo de entrevistas, que leva 3, 4 meses, não é uma entrevista, são 3, 4 entrevistas de 2, 3 horas, que leva para almoçar e ver as pessoas realmente querem chegar à média daquela pessoa, e não aquela performance de meia hora falando exatamente tudo que você quer ouvir. E outra maneira é falar com o empregador anterior, né? É pedir referência e ligar para a empresa que a pessoa trabalha e falar, e aí, na média, como que é essa pessoa? Trabalha mesmo ou só faz uma boa entrevista e depois deita e relaxa? Essas são coisas bem, bem normais que todo mundo vê aí, aposto que quase diariamente, que é um simples viés do Sistema 1, contando aquela história, efeito ralo, representatividade, tudo que eu vi dessa pessoa foi uma boa entrevista, então tudo que essa pessoa faz ou virá fazer também será positivo. Big mistake. Faltam mais 2, né? Vocês falaram 6? Isso. Bom, indo aqui para os 2 últimos pontos, o viés da ilusão da validade diz respeito a essas narrativas que a gente está falando. Isso acho que nem merece tanta expansão. Na verdade, porque na verdade você para ver, se a gente está falando, ó, eu acho que o único ponto interessante aqui seria quanto a essa questão de previsão no futuro, né? Porque dado tudo que você ouviu, gente, principalmente em coerência narrativa, etc., se encaixa perfeitamente no exemplo da teoria da conspiração aqui, né? Essa ilusão da validade, né? Partindo de como você colocou aqui os pontos, explicação retroativa, coerência em narrativa e otimismo, previsão no futuro, para mim encaixa bem com o exemplo de teoria da conspiração. Por exemplo, você julgava alguma coisa que já aconteceu para fortificar o que você já acha, já esperando um resultado X. Né? Então não vejo muito o que elaborar aqui no caso. O ponto aqui o viés de ilusão da verdade usa o passado para validar o presente e o futuro. Então, tudo é sempre explicável retroativamente. Como a gente falou das empresas lá, deu errado porque fez isso, não considerou aquilo, etc. Mas a pergunta aí poderiam ter considerado? Eles poderiam ter previsto o futuro? Hoje eu acho que esse ponto nunca foi tão mais forte, né? Alguém podia ter previsto o coronavírus? Porque o que não falta são análises aí no fim de 2019 falando, 2020 vai ser assim, a bolsa vai chegar a 150 mil pontos, a indústria vai fazer isso, aquilo, a nossa empresa vai fazer X e X coisas, com tudo um tom autoritário, confiante. E esse viés é isso, de que a nossa confiança vem das histórias que nos contamos baseado nessa evidência que temos de coisas passadas. Mas isso não reflete de nenhuma maneira absoluta, zero, como a gente sabe hoje mais que nunca, o que vai acontecer no futuro. Então, tem muitas explicações aí, só que elas são explicações do que aconteceu, não do que pode acontecer. A taxa base muda, as variáveis mudam, e basicamente o que esse ponto diz é: se alguém tentar prever o futuro para você, ignore. A previsão é tão válida de que tudo vai dar certo como que tudo vai dar errado. É simplesmente aleatório. Bom, eu só tenho uma conclusão. A conclusão, acho que muita gente tira desse episódio. Espero que vocês não fiquem desesperados, tá, gente? Porque tem gente que
já vai começar a pegar toda a narrativa que eu vi e tentar desconstruir, né? Sim, o ponto, acho que podemos fechar aqui nesse ponto, nesse viés mesmo, porque o outro ponto lá, acho que talvez merece um episódio extra aí. Padrinhos, madrinhas, quem não é ainda, fiquem atentos, que é um ponto que tem que elaborar uns 20, meia hora talvez, nesse último ponto. Então vamos fechar por aqui hoje, que está ficando bem extenso. Mas eu diria que a grande conclusão é que é normal fazer todo esse tipo de coisa, ter o efeito halo, de ignorar a taxa base, de inferir o geral do particular e não ao contrário. Isso é normal, assim como foi normal o William falar 5 dias pro lago congelar ou 100 minutos para os itens da máquina. Isso, eu aqui também cometi esses erros, o Pedro também, não só nessas perguntas, mas também diariamente aí projetando coisas baseadas no passado ou sendo super confiante em coisas que foi puramente sorte. Acho que isso é normal. Essa é a grande frase do livro. É normal, mas uma vez que você sabe da sua propensão a isso, você pode controlar o quanto continuar sendo prevalente na sua vida ou não. Você consegue, com isso em mente, controlar um pouco melhor. Você consegue estar mais atento, por exemplo, quando alguém pergunta o que você acha dessa pessoa. Essa pergunta aí não é respondível em uma frase, é gente boa. Porque isso a pergunta é o que você sente sobre essa pessoa. É efeito halo aí diretamente, ou efeito heurística, né? O quanto você sabe dessa pessoa para você julgar como gente boa ou gentil, etc. Com tudo que a gente falou aqui, com esse conhecimento, você consegue pensar nisso e a pergunta, esperamos, seja em que sentido, o que eu acho dessa pessoa? Do trabalho, em casa, como amigo, na última viagem que a gente fez, especifica, porque a resposta que a gente dá sem pensar nesses critérios aí, sem usar o sistema 2 efetivamente, é vazia. É só uma prova de que estamos usando somente o sistema 1. Estamos contando uma história e se baseando nela para validar uma perspectiva bem estreita. Então, para mim, a mensagem que fica é essa. Estamos mais atentos. Isso sim, na verdade eu acho que serve aí eu acho que até o pessoal que depois de escutar esse episódio, talvez aí num primeiro momento, vai até tentar fazer o exercício prático desses apontamentos aí, né, pra ver como é que funciona na própria vida. Mas, eu não sei, cara, eu fiquei com uma impressão depois de ler. Claro, isso daí eu acho que todo mundo sabe que narrativa é poder, mas tendo essa abertura desses critérios aqui, pra mim é um negócio. Eu não digo preocupante, mas um pouco. Uma coisa que poderia ser levada mais a sério, né? Eu não sei, cara. Eu comecei já a pensar em coisas, por exemplo. Eu ouvi falando, por exemplo, se a gente tem que uma narrativa tem essa associação por narrativa, por exemplo, se você condicionar um cenário, sei lá, para um grupo de pessoas, etc., você consegue efetivamente atingir o que você deseja, né? Então, é um pouco até dá até um pouco de medo, por assim dizer. Todo movimento extremista se baseia nisso, cara. Desde o nazismo até o comunismo totalitário, são essas as premissas. É efeito halo, é representatividade, é ignorar a taxa base, é trocar sorte por mérito. Tudo, absolutamente tudo. E nem precisa ser tão extremista, né? Tudo que começa a levantar muita bandeira tá se enchendo desses vieses aí. Talvez inconscientemente, talvez não, porque muitos dos líderes são bem inteligentes, né? Não é à toa que chegam ao tamanho que chegam. Mas, invariavelmente, eles têm esses vieses aí, uma vez que você sabe o que são, né? Porque é o que a gente falou. Se você só vê história de pescador com peixe de 5 metros, obviamente a próxima vai ser verdade também. Mas uma vez que você ouviu a existência desses outros tamanhos de peixe aí, desses outros vieses, já tem esse vocabulário, como eu disse no começo. Antes não tínhamos esse viés da disponibilidade, efeito halo, taxa base. Talvez eram palavras que não existiam na caixa de ferramenta. Então como que você ia descrever ou ia se ver como vítima de um efeito desse, sendo que você nem tem a palavra para isso? Mas agora que você já tem... Então, sabe o que é engraçado? Eu tava pensando em cenários, por exemplo, igual você falou, igual aquele cenário desse extremista, ou propriamente... É engraçado, porque eu penso muito agora em exemplos concretos, talvez não tão grandes como, sei lá, movimento totalitário, mas, por exemplo, cultos, aqueles cultos malucos, etc. Porque de vez em quando a gente olha e fala, pô, como é que o cara caiu nisso, né?
aqueles cultos malucos, esse tipo de coisa, e realmente começa a fazer muito mais sentido e dá uma abordagem até mais humana pra você compreender a pessoa, né? Porque querendo ou não, né, a gente tem aquela impressão mais negativa, né? Tipo, bom, como é que o cara pode ter caído numa ladainha dessa ou coisa do tipo? Da mesma maneira que você teria caído nas mesmas circunstâncias. Essa é a resposta. Não tem nada particularmente que nos faz mais especial aí, estrelinha do universo, última bolacha do pacote, comparado a outra pessoa. Só temos diferentes exposições, diferentes privilégios até, né, educacional e de recursos, para poder criar esse vocabulário e entender o mundo de maneira que aquela pessoa que a gente está criticando nunca teve. Então, essa coisa aí da inteligência versus racionalidade, acho que é um ponto bem forte também, de que ninguém é necessariamente burro por cair nisso. Na verdade, é mais natural cair nisso do que não cair, né? Dado a prevalência do nosso sistema 1 aí ao longo da história da nossa evolução e mesmo da sociedade. Então, acho que até um senso de dever que fica comigo é de compartilhar isso, não só com vocês ouvintes, mas também com pessoas que vemos cometendo esses erros de vieses aí, falando para eles não no sentido arrogante de abre o olho aí, mas no sentido, você sabia sobre esse viés? Ou lê esse artigo aqui, fazer a pessoa descobrir sozinha, né? Não impor, senão que mostrar que existem outras perspectivas, outras palavras, outras ferramentas que talvez ela mesma possa usar para sair do buraco em que se encontra. Palmas no final. Bom, então acho que, como tudo que a gente conversou, tudo que a gente definiu, a gente demonstrou aí, a gente pode dizer, né, que, como a gente disse lá, você usar o sistema 1 não quer dizer que você seja burro por causa disso, mas ao mesmo tempo, talvez uma forma de você, digamos, usar mais o sistema 2 ou uma forma de você usar mais o sistema 2 seria você estar ciente do sistema 1, certo? De como essas coisas funcionam. Isso eu acho que esse seria o melhor caminho para, tipo, conscientemente você começar a usar um pouco mais o sistema 2, até coisas do sistema 2 começarem, digamos, a ser sistema 1, começa a ser automáticas de certa forma. Isso, a usar menos energia, virar um hábito. Sim. E esse, como a gente falou lá, o sistema 1 constrói mapa, mas ele é constantemente atualizado pelo 2. Então, a reta que o sistema 1 faz pode ser menos reta, de maneira menos custosa, à medida que você está habituado a fazer isso. Então, como você disse aí, realmente, muitas coisas do sistema 2 viram parte do sistema 1. Assim como o exemplo do gerente lá que sai na linha de fábrica, uma vez que você corrige o problema lá, você não precisa mais sair, porque já está fazendo da maneira correta. Mas lembrar também, tem que ter esse passo para trás, essa humildade de lembrar que nunca vai deixar de existir 100%, né? Não existe 100% o sistema 2 ou o sistema 1 que se converteu no 2. Ainda somos humanos, somos vulneráveis em um montão de sentidos, sobretudo, principalmente quando se trata de coisas bem pessoais, como família, emoção, essas coisas que também não, coincidentemente, é o que movimentos mais radicais e cultistas tendem a usar, né? É falar de você, da sua família, do seu mérito como pessoa, que não filtramos muito, porque como você vai filtrar, por exemplo, um sentimento sobre alguma pessoa? Requer trabalho, requer consciência, requer muita coisa. Então não se iluda no sentido de que pode chegar no ápice do 2, não, só pode gradualmente incrementar partes do 2 que você tem no 1, mas nunca realmente vai se livrar e nem deve, né? Porque como a gente falou, é um sistema de otimizar a energia, otimizar capacidade cognitiva. Então é um exercício contínuo pro resto da vida, não uma meta de uma semana, um mês ou um ano. Assim como o hábito, né? Igual a gente falou, volta nisso daí. É hábito que você vai incrementando, você nunca vai, digamos, correr a maratona perfeita ou fazer, sei lá, até a rotina perfeita de exercício, você vai adequando aquilo às suas necessidades e contextos. Olha a média. Exatamente. Bom, senhores, acho que podemos terminar esse episódio aqui, ou vocês gostariam de colocar algo mais? Não, na verdade, considerando aqui, como o César mencionou, a gente vai deixar para um segundo momento o último item, tá? Referente à questão da memória, inclusive, só um ganchinho para falar, que eu não conseguia, para ser sincero, em relação a todos esses conceitos aplicados e etc. Eu só queria deixar, eu sei, parece engraçado a gente colocou, mas
é um negócio que, de certa forma, a gente já sentia antes. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, tipo, antes de ler o livro, já tinha uma intuição em relação a alguma dessas coisas. Principalmente quanto à questão do efeito Halo. Eu acho que sim, principalmente por causa do nosso episódio do 45, VB45. Então eu fiquei com essa coceira, eu só queria ouvir se vocês já tinham tido alguma intuição, feeling em relação a uma dessas coisas antes da exposição concreta. Pra mim é engraçado porque eu me sinto falando de algo muito familiar, sabe? Eu já havia pensado, mas não nessa profundidade. Eu acho que todos, de alguma maneira, já... Pensado, mas você vive diariamente acho que não só o efeito Halo, mas o efeito de todos os viagens. Acho que já temos experiência de ignorar algumas coisas, quebrar a cara em outras, saber que foi sorte em uma ou azar em outra. Todos temos essas experiências. Mas o que não tínhamos, ou pelo menos eu, era um vocabulário e uma estrutura teórica, acadêmica para explicar isso. E agora essa ferramenta já existe na nossa caixinha aí. Então ficou bem mais claro e mais utilizável. E para quem quer aumentar essas ferramentas aí, só complementando um pouco dessa parte final, confiram os links, tem muitos vídeos no YouTube aí com entrevistas, com explicações aí, animações que focam num ponto mais ou no outro. O próprio livro, que é uma leitura bem agradável, como o Pedro disse aí no começo. Todos os links nas referências. Pensem nesse exercício como realmente aumentar a caixa de ferramenta, mais do que lapidar uma ferramenta em particular. Então, para quem já nos escuta, né, sei que o interesse sempre é esse, mas nesse caso, nesse episódio, assim como complexidade, acho que é um daqueles que abrangem um monte de coisa ao mesmo tempo, mais do que um tópico só. É uma excelente oportunidade aí de aprender mais conferindo os links. Isso aí, a gente sempre fala, né? A discussão começa aqui. Para quem quer continuar a discussão com a gente, estamos no WhatsApp, nas redes sociais, e do WhatsApp, para quem não lembra, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. É isso aí. E é isso aí, galera. A gente pode encerrar o episódio por hoje. O episódio foi mais longo do que eu esperava. Pra variar, não sei porque eu achei que não. Olha o viés de otimismo com o futuro aí, né? Exatamente. Toda vez. Acho que não vai ser tão longo esse. Sempre tem assunto, sempre dá pra desenvolver. Meu recado final pros ouvintes, para quem tá ouvindo, tenha utilizado o sistema 2 no episódio aqui pra filtrar melhor. E tome um pouco mais de cuidado com o seu sistema 1. Isso aí. Cuidem deles, os atualizem recorrentemente, né? Dá um update aí. Bom, isso aí, galera. Então, até a próxima. Valeu, gente. Aquele abraço.